para elas dizer aos discípulos. E quando elas vão de encontro com os discípulos, elas contam aquilo a qual elas viram. Então Pedro e João saem correndo para o sepulcro. Quando eles chegam, eles veem o lenço posto e o sepulcro vazio. E eles saem maravilhados com tal visto. Eles saem tão maravilhados e voltam. E aí chegamos em Lucas capítulo 22, versículo 13. Que iam 2 discípulos caminhando para Emaús, no mesmo dia. Emaús, traduzido o nome é Fontes Quentes. O interessante é que de Jerusalém para Emaús era aproximadamente 11 quilômetros a pé. E quando eles estão indo, antigamente havia-se um costume que quando eu ia andando com um grupo de pessoas, outras pessoas que iam para uma mesma localidade ou a localidade próxima daqui se encontrava, se juntavam os grupos e iam caminhando. E é neste cenário que Jesus se junta com os 2 discípulos de Emaús e eles vão caminhando. O interessante dessa palavra que me chama a atenção é que os 2 discípulos se encontram frustrados. Por quê, Alisson? Porque agora o Messias, o Cristo, não correspondeu às expectativas deles. Porque Israel num todo ainda era muito imatura. Por quê, Alisson? Porque Israel ainda era muito materialista. Mas o reino que Jesus veio trazer para nós era um reino espiritual. E por isso o povo não conseguia entender ainda o reino que Jesus trazia. Por quê, Alisson? Porque eles pensavam que o Messias triunfante viria. Como assim, Alisson? Eles pensavam que o Messias viria, libertaria eles da mão do povo romano, na força do braço, e ganharia assim o reinado. Ora, Mateus, o escritor do Mateus, deixa bem claro para a gente que Jesus veio da semente de Davi. E ora, Davi foi um rei grandioso que conquistou várias batalhas, que conquistou tudo que ele tinha, vencendo guerras. Então nada mais, nada menos é pensar que o Cristo, o Messias esperado que vai vir, também vai ser alguém poderoso na política, também vai ser alguém poderoso que vai libertar eles da mão do povo, da opressão do povo romano. Era assim que Israel pensava. Israel, no mínimo, esperava 3 personagens. Quem, Alisson? Está lá em João capítulo 1, versículo 19 a 21. Israel esperava o primeiro personagem, o Cristo. Israel esperava o Elias e Israel esperava o profeta. Eram esses 3 personagens que no mínimo Israel esperava. E enquanto eles esperavam o Messias triunfante, aquele que veio foi o Messias sofredor. Como assim, Alisson? Ele mesmo disse, há de ser que eu irei sofrer. Ele mesmo veio e foi rejeitado. Ele veio e os seus o rejeitaram. O Messias que veio primeiro, que antecedeu o Messias triunfante, foi o Messias sofredor. E aonde esse Messias triunfou, Alisson? O Messias triunfou no primeiro lugar. Ele triunfou sobre a morte. Alguém não entendeu? Eu vou repetir. O Messias triunfou sobre a morte. Segundo lugar, que o Messias irá triunfar ainda quando ele voltar e descer em seu cavalo branco para buscar a sua noiva que está preparada, adonada, esperando o noivo vir o buscar, porque na sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ele quem virá buscar a sua igreja, pois os seus cabelos são como lã, mais alvas, brancas, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés reluzentes como um latão, a sua voz é como a de muitas águas. Eu não sei quem está entendendo, mas o Jesus que irá triunfar, ele irá descer do céu, e nós que estamos salvos subiremos com eles nas alturas. E o que nós diremos, Alisson? Nós diremos maravilhoso, glorioso, e entoaremos um cântico. E qual cântico é esse, Alisson? Apocalipse capítulo 5. Digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória.
Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele irá triunfar quando vier buscar a sua igreja. O interessante aqui, Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus chega até os discípulos e pergunta: o que estão dizendo por aí? De quem eu sou? Da minha pessoa. Aí os discípulos levantam e falam. Uns estão dizendo que tu és Elias, outros que tu és João Batista, que ressuscitara dos mortos, outros que tu és Jeremias, outros que tu és Moisés. Aí Jesus agora retorna a pergunta para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? Ninguém responde, silêncio. Aí Pedro levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acho interessante os detalhes da Bíblia, meu pastor, porque Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, dissestes bem, não fora carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que estás no céu que te revelou. Sabe o que é interessante? É que na medida com que nós reconhecemos quem é Jesus, ele nos mostra quem nós somos. Como assim? Porque quando Pedro reconhece quem é Jesus, Jesus olha para Pedro e fala: e tu és Pedro. Na medida com que nós reconhecemos quem é Jesus, Jesus revela quem nós somos. Quando nós se deparamos com esse cenário, logo mais se discorre a história. E agora, Jesus ali, estando ali conversando com os discípulos e falando que ele morreria, que ele padeceria. Pedrão olha para Jesus, chama Jesus no canto: mestre, tem amor de ti. Não faça isso contigo mesmo. Tenha compaixão de ti, mestre. Aí Jesus olha para Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus repreende Pedro porque Pedro, como discípulo, não tinha o dever de interromper aquilo que Cristo estava falando. Pedro tinha que simplesmente abaixar a cabeça e entender. E a primeira verdade é: um entendimento limitado sobre Cristo faz com que nós tenhamos amor e valor mais a vida do que ao propósito. E isso está errado. Por quê, Alisson? Porque se o propósito não está acima da vida, que sentido tem a vida? Porque é o propósito que traz sentido para a nossa vida. Motivo, razão de eu levantar todo dia, porque eu tenho um propósito para cumprir. E Pedro, ele estava colocando a vida, o valor à vida, acima do propósito. E Cristo repreende por isso. A primeira grande verdade é: quem tem um entendimento limitado sobre Cristo sempre vai dar mais valor à vida do que ao propósito. Isso me chama tanto a atenção, igreja, porque, Alisson, porque o propósito do céu é maior que a vida. Eu vou repetir. O propósito do céu é maior que a vida. Por que, Alisson? Porque pensavam que na cruz era o fim. Pensavam que na cruz tudo se findou. Mas quando nós se deparamos com a cruz, nós vemos que a cruz não é um final, mas a cruz é somente o começo de tudo. Eu não sei quem entendeu, mas eu vou repetir: a cruz não é o final, a cruz é o início. Para quem coloca o propósito acima da vida, entenda que o teu final, quando eles olharem e pensarem que é o teu fim, aí Jesus fala: é só o teu começo. Quem recebe essa palavra, porque declaram sobre a tua vida que é o teu fim, mas nessa noite isso já caiu por terra, porque Cristo nos diz que aquilo que falavam que era fim é só o começo. O nome Messias é ungido. A gente vê no Antigo Testamento que quando eles iam ungir alguém, os judeus, a sacerdotes, a reis, eles derramavam óleo sobre as suas cabeças. Isso acontece em Êxodo 30:30.
Isso acontece também em 1 Samuel 10:2 e também em 1 Samuel 16:13, a qual unge Saul, Arão e Davi. Então era normal ungir alguém com óleo sobre a sua cabeça. E o nome Messias era ungido, o óleo simbolizava separação. O interessante também aqui é que nós vemos aqui que a limitação do nosso entendimento faz nos achar que Cristo tem que vir como nós achamos ou como nós pensamos que ele tem que vir. Como assim, Alisson? Os discípulos de Emaús agora estavam frustrados porque Cristo não supriu a expectativa que eles tinham colocado em Cristo. E por causa disso, eles estavam frustrados. E isso é um grande problema de um entendimento limitado sobre Cristo, porque agora os dois discípulos não reconhecem mais Jesus como o Messias, o Cristo, mas agora reconhece Jesus como o profeta bom em obras, em maravilhas e prodígios e sinais. Eles até no caminho se perguntam e dizem: não era este o Redentor de toda Israel? Eles se perguntam, a dúvida é grande, porque o entendimento deles é limitado sobre Cristo. Mas o que eu acho interessante é que Cristo não veio para cumprir achismo, mas Cristo veio para cumprir propósito. O mesmo diz Lucas capítulo 2, versículo 49. Por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar de negócios do meu Pai. O mesmo veio não para cumprir o que eu acho, não para cumprir o que a igreja acha, mas Cristo veio para cumprir o seu propósito na terra. É uma lição grandiosa que Cristo está nos ensinando. O que, Alisson? Cristo está nos ensinando que a vida não tem mais valor que o propósito, e que o propósito está acima da vida. Mesmo Cristo desceu, se humilhou, se esvaziou, não deu valor à sua vida, mas antes mesmo ele foi ferido, ele morreu de uma morte mais terrível possível, porque era vergonhosa, e ele desceu, se esvaziou, se humilhou. E você não está entendendo, ele colocou o propósito acima da vida. Eu estou pregando para a igreja entender que sempre o propósito estará acima da vida. O propósito do céu é maior. A igreja repete comigo no 3, 1, 2, 3. O propósito do céu é maior. Cristo cumpriu o seu propósito. Interessante é entendermos também que ali no Monte da Transfiguração, em Lucas capítulo 9, os discípulos estavam começando, meu pastor, a engrandecer Elias e Moisés e diminuir ao nome de Cristo. E ali no Monte da Transfiguração, a qual os discípulos dormem, quando eles acordam, na visão que eles estavam, eles veem Moisés, Jesus e Elias. E aí Pedro olha para Jesus e fala: mestre, vamos fazer uma tenda para vocês três. E logo depois, os dois somem, Elias e Moisés, e fica só o Cristo. Aqui Cristo está nos ensinando uma lição valiosa. Qual, Alisson? Sobre um entendimento limitado sobre ele. Por quê? Porque os discípulos estavam começando a colocar na mesma prateleira que Jesus, Elias e Moisés, e até acima, porque os discípulos estavam diminuindo ao nome de Cristo, mas engrandecendo ao nome de Elias. Os discípulos estavam engrandecendo ao nome de Moisés e diminuindo o nome de Cristo. Os discípulos estavam engrandecendo ao pregador famoso, mas estavam diminuindo ao nome de Cristo. Os discípulos estavam engrandecendo o nome da cantora famosa, mas estava diminuindo o nome de Cristo. Os discípulos estavam engrandecendo o seu artista gospel favorito, mas estavam diminuindo o nome de Cristo. Mas eu te pergunto, a qual nome nós somos chamados para ser salvos? É o de Elias? Não. É o de Moisés? Não é. É o do pregador famoso? Também não. É o da cantora famosa? Não é. Mas então, Alisson, qual é o nome para qual nós somos chamados a ser salvos? Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
qual nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. É pelo nome de Jesus que eu sou salvo. É pelo nome de Jesus que você é salvo. Não é nome de Elias, não é de Moisés, não é de pregador famoso, não é de cantora famosa. É o nome de Cristo. É o nome de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 21. Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só neste século, mas também no vindouro. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Eu estou pregando por uma igreja que conhece o nome de Jesus, que conhece o Mestre, e Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, advogado fiel. Ele é quem nos justifica. É o Cristo. É o Cristo. É Ele quem estava no princípio. É Ele que é o verbo que se fez carne, João capítulo 1. O Cristo. É Ele quem desceu. O Cristo. É Ele quem é maior que todo nome. Porque todo joelho, toda língua confessará o nome do Senhor Jesus Cristo. Os anjos que estão no céu, os 24 anciões que estão no céu, as 4 criaturas e os 4 seres viventes que também estão lá, prostam-se em terra, lançam suas coroas. E o que é que eles falam, Alisson? Eles declaram a Jesus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu vou continuar porque alguém não entendeu. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E tem mais, Alisson. Tem. E toda a terra está cheia da glória de Deus, pois todo ser que vive declara o nome dele. É o nome de Cristo. Raia no rébia séria. Feliz é o homem que cumpriu o seu propósito na terra, porque a vida passa e se finda, mas o propósito que o homem cumpre na terra deixa legado. E que legado mais maravilhoso é este do que o meu mestre? Que o legado dele é Lucas capítulo 9, versículo 23. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que legado tão grandioso é este, a qual este homem desceu e padeceu por toda a humanidade. Isaías 53 diz que pelas pisaduras dele, eu e você fomos sarados. Por causa dele, nós obtivemos novamente acesso a Deus. Pois o acesso tinha sido perdido no Éden, mas Jesus desceu para nos dar acesso novamente a Ele. Eu estou falando de um Cristo que exerceu, cumpriu o seu propósito na terra. Mas eu te pergunto a você que dá mais valor à vida, e aí, o que ficou? Riqueza? Carro do ano? Casa do ano? Bens materiais? Entenda, o propósito é maior do que riqueza. O propósito é maior do que bens materiais. Por quê, Alisson? Porque Mateus vai dizer que o ouro a traça corrompe. Não ajunteis tesouro na terra. Mas ele vai dizer também, mas ajuntais tesouro no céu. Porque a traça não corrompe. Os ladrões não podem roubar. Sabe por quê? Porque a maior recompensa dos salvos não é simplesmente chegar no céu. Me escandalizei, Alisson. Porque a recompensa dos salvos é reconhecer
quando subirmos lá e poder vê-lo como Ele é. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz convosco e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A maior recompensa dos salvos é poder o ver como Ele é. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que aquele a qual nós conhecemos em parte, um dia nós o conheceremos por completo, porque a alegria de Cristo é que nós estejamos com Ele. Quem se alegra com esta mensagem? Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Você não entendeu? Quem perder a vida por amor de Cristo, aí achou a vida. Por quê? Porque está cumprindo um propósito na terra. Porque entenda, evangelho nunca foi sobre perder, Jesus, sobre ganhar para perder. Mas o evangelho sempre foi perder para poder ganhar. Porque primeiro você tem que negar, primeiro você tem que renunciar, primeiro você tem que se posicionar e assim seguir os princípios e o mandamento dos mestres. Segundo ponto, Israel tinha falta de percepção espiritual. Porque, como eu disse, o Messias veio em seu reino espiritual. Mateus capítulo 4, quando ele está ali no mar da Galileia, ele diz: é chegado o reino dos céus. Essa mensagem que Jesus anuncia não é outra senão: é chegado o reino dos céus. Interessante é que a frustração limita a nossa visão. O tamanho da dificuldade ou da adversidade limita a minha visão. Por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos aquilo que é visto anular o prometido. Aquilo que é visível anular aquilo que já está prometido. E Israel tinha uma falta de percepção espiritual muito grande, porque Cristo veio em seu reino espiritual, mas os mesmos o rejeitaram, pois não conseguiram entender. Então prova disso é que João capítulo 3, Nicodemos vai de encontro à noite com Jesus, e ali Jesus olha para ele, João capítulo 3, versículo 3: na verdade vos digo, que quem não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos olha para Jesus e ele não entende, e ele diz: mestre, pode porventura alguém tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala: na verdade, é para nascer da água e do Espírito, porque esses poderão entrar no reino de Deus. O que faltava para Israel era uma percepção espiritual. E quando a gente olha para Lucas capítulo 24, a gente vê que o entendimento desses dois discípulos são limitados, porque eles diminuem a Cristo, e todas as vezes que eu e você diminuímos a Cristo, nós ferimos diretamente no propósito que Cristo veio cumprir na terra. E isso mostra quão falta de percepção espiritual a gente tem. Encerro aqui. A diferença da multidão para o discípulo é que a multidão só aperta Jesus. Como assim, Alisson? Mateus capítulo 9, a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, Jesus para: alguém me tocou. Os discípulos olham: mas Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e tu perguntas quem te tocou?
Entenda que a multidão só cerca, a multidão só oprime e a multidão só aperta Jesus. Por quê, Alisson? Porque a multidão só o quer pelo que ele faz, pelo que ele provê e pelo que ele realiza. Se ele não realizar, a multidão deixa de seguir. Se ele não fazer, a multidão deixa de seguir. Se ele não prover, a multidão deixa de seguir ele. Mas para nós que somos discípulos é diferente. Por quê, Alisson? Porque discípulo tem acesso à comunhão com Cristo. Porque na mesma mesa de Jesus, ninguém é espectador. Na mesa de Jesus só se senta discípulo. Na mesa de Jesus não se assenta multidão. Me prova na Bíblia, se eu te provo. Jesus está ali e agora há uma multidão de 5.000 homens aproximadamente, fora crianças e mulheres. E Jesus ali pega para multiplicar os 5 pães e 2 peixes. E o que me chama a atenção é que para a multidão, Jesus multiplica os pães. Mas e para os discípulos, Alisson? Para os discípulos, Jesus fala: se assenta à mesa, toma deste pão que eu divido com vós. Você entendeu a diferença? É porque do pão para a multidão, Jesus multiplica. Mas para os discípulos, Jesus divide. Porque dividir é eu pegar de algo que eu mesmo estou comendo e dividir com vocês. E quem é discípulo com Cristo não come outra coisa senão o pão que Jesus partilha conosco. Encerro dizendo: quando os 2 discípulos de Emaús caem em si e vê que ali é o mestre, e ele entra na casa deles e se assenta à mesa e parte o pão, os discípulos dizem: e os nossos olhos se abriram. Porque o interessante é que discípulo não pode ter os olhos fechados, porque se discípulo tiver os olhos fechados, ele se torna igual à multidão, que não acessa lugares que discípulos acessam, mas que somente querem aquilo que ele pode fazer. E o interessante é que quando a gente vê isto, a gente entende que quando o discípulo tem olho fechado é igual à multidão que recebe o milagre, mas não tem compromisso com aquele que realiza o milagre. Entende, igreja? Tenham olhos abertos para entender que a nossa guerra não é contra o irmão, mas a nossa guerra é contra principados, potestades, hostes malignos. Eu encerro dizendo: fica de pé, igreja. Os olhos dos discípulos se abrem na comunhão com Cristo, porque ter comunhão com Ele é partilhar da comunhão que Cristo partilha conosco. Você não entendeu? Ter comunhão é viver a mesma vida que Cristo vive.